Shalom, Adonai, Aleichem, Pai Senhor, para o servo de Deus. E estou aqui com mais um vídeo, cumprindo meu ministério de despertar o povo do Brasil, nesse particular a comunidade messiânica, que é versada em português por chamada igreja, muito embora igreja não se refere à denominação, e nem ao local onde as pessoas se reúnem, de acordo com a Torá, é chamada de casa de oração. E aqui eu quero falar para a igreja brasileira como um todo, a comunidade que diz servir o Messias. O tema desse vídeo foi Deus que me deu. Tem uma semana que ele me deu e ele falou assim, você vai fazer um vídeo cujo tema é a comunidade brasileira ou a comunidade messiânica brasileira ou a igreja brasileira está enferma ou doente e não quer ser curada. Esse vídeo ele deve durar em torno de meia hora em duas partes. Essa primeira parte aqui eu vou levar os textos da Bíblia e vou fazer um comentário breve. E a outra, se eu puder colocar um vídeo só, vai ser bom. Senão eu coloco no comentário aí para você saber que tem uma segunda parte. Então, nós estamos num momento, para eu contextualizar você, em que momento nós vivemos? Nós estamos naquele momento lá da sétima carta, a sétima comunidade messiânica de Laodiceia, que é o período em que a igreja ou a comunidade messiânica estaria rica e dizendo que nada tinha falta, mas para Jesus ele está do lado de fora, que eu também tenho outro vídeo que eu vou fazer também assim, Deus está do lado de fora da igreja, só que para Jesus ela estava desgraçada, miserável, pobre, cego e nua. O texto ali fala para o Malaque ou para o anjo, mas é para toda a comunidade, para todo aquele que diz ser igreja. Igreja sou eu, é cada uma pessoa que serve a Jesus Cristo, de acordo com os padrões da Bíblia. Então, nisso aí tem igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Igrejas ou pessoas que servem a Jesus que estão no caminho e que estão doentes. Mas a maioria, eu não tenho dúvida que mais de 90% da igreja brasileira está doente. Eu vou provar por isso aqui e vou contextualizar com fatos. Então, nós estamos no momento que antecedem o arrebatamento. Isso foi provado nessa eleição agora, em que esses falsos profetas foram desmascarados, e Deus está colocando aí um Nabucodonosor, um faraó, para dar um cobro mais forte ainda nessa comunidade pervertida, mundana e depravada que está a Igreja do Brasil. Perdão. Glória a Deus. Então, você que não me conhece, Deus me deu 3 dons. O dom de evangelista, de profeta e de pastor. Os dons ministeriais são 5. Primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e doutores. E o dom que mais aflora em mim é o dom de profeta. Porque eu fui chamado desde criança para combater a mentira e opor, pelo poder do Espírito Santo, toda essa mentira que está aí, e essa apostasia, sem vergonhice, sensualidade, nudez, ganância por dinheiro e bens materiais, mornidão, esfriamento e desprezo para com o evangelismo, que é o trabalho que Jesus mais ama que um salvo, um crente faça, evangelizar. Quando se evangeliza de acordo com o padrão da Bíblia, demonstra que ama Jesus e ama o próximo. Que Jesus demonstrou o amor dele para com as pessoas, morrendo na cruz do Calvário, para salvar os perdidos. Ele falou, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E como você é doente, no pecado você pode combater contra o diabo, você não pode. Então esse texto aqui é para isso aqui. Sem mais delongas, eu estou aqui com 4 minutos de introdução, eu devo ter uns 31 minutos aí de tempo, e se eu ver que está em 30 minutos, eu vou fazer um comentário e vou parar e você assiste a segunda parte. Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero ler, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que nos diz assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta e não tenhas temor dele. Nós vimos aqui nessa eleição, todo mundo, quem é do lado bem, assim, do lado das coisas mais conservadoras, eu gostaria que o Bolsonaro fosse eleito, que eu não tenho papas na língua. E
Nós vimos várias pessoas aí, líderes dessas sinagogas aí, dizendo, aí vai ganhar no primeiro turno, vai ser eleito. E cadê? Ah, mas foi roubo. Se Deus não quisesse que o outro lado tivesse ganhado, ele teria intervido com a mão dele e lá na telinha apareceria a verdade. Então, já vimos aí que foi desmascarada a maioria desses grandes líderes aí, Malacheia, outros mais tarde, mais cedo, esse pessoal todo aí que estava com o espírito de engano. Então, o primeiro sinal da igreja brasileira, ela está doente porque ela fala do coração e não do Ruach Kodesh, do Espírito do Senhor. Deuteronômio 19:15, é outro texto que eu quero ler também, está escrito: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado. Que pecasse pela boca de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o negócio. Injustiça. Não é só nas cortes do nosso país que está havendo o anticristo, o diabo com os demônios estão operando, também no meio dos crentes. Quantos acusando as pessoas sem prova nenhuma, né? Vem mandando a pessoa embora sem Deus ter mandado da comunhão ou do ministério, porque a pessoa, o irmão é sincero a Deus, e aí não comunga com os ideais da ver a igreja lá denominação pertence a uma família, como eu sei de vários casos aqui no Rio de Janeiro, e a pessoa vai lá, pega, manda embora sem Deus ter mandado. Injustiça. Essa é a segunda doença. Terceira, Ezequiel 13, do 1 até o 9. É um texto que fala muito bem. Hoje em dia o povo quer ouvir só o que agrada o coração, não quer ouvir mais a palavra de Deus. Então preste bem atenção nesse versículo aqui. Ezequiel 13, do versículo 1 até o versículo 9. Né? Para você meditar, eu vou ler o texto e fazer um comentário, assim que o vídeo vai ser estabelecido. Então vamos lá. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Toda vez que a Bíblia fala o termo Israel e não usa Jacó, tem uma alusão à aliança do Antigo Testamento e à aliança do Novo Testamento. Que profetizam e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, é o que está hoje, a Genotruc, Edir Mastard, Sheila Maracheia, que seguem o seu próprio espírito. Eles estão falando aquilo que eles querem achar que é, mas não foi o que Deus falou. E coisas que não viram. Os profetas, os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto, né? Sem direção, buscando algo para comer. Não subsiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estar na presença no dia do Senhor. Eles não estão preocupados em consertar o povo, em falar a verdade para o povo, fazer o povo tomar vergonha na cara, fazer essas mulheres largar essas porcarias, essas roupas imundas, essas mulheres que estão tudo pintadas para ir para praia, tudo pelada, só falam de dinheiro, só falam de riqueza, de bem material, mas cadê o céu? Não falam? Hã? Vêm vaidades e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, né? E aí os falsos profetas Pediu Macedo, Sila Malacheia e outros aí. Quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não veis visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que o tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Adonai: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, o Senhor, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão nem no registro da casa de Israel se escreverão. Isso aqui tem uma alusão ao livro da vida, viu? Vocês que profetizaram mentira aí, nem entrarão na terra de Israel. Aqui fala que não entrarão na terra prometida de Israel do céu. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então aqui é auto-explicando para vocês que estão mentindo, né, pessoa? Profetiza, isso é mentira. Primeira coisa, quando ele diz, eu profetizo a tua vida, isso é uma mentira. Preste bem, quando você fala assim, eu profetizo a tua vida, você está falando, eu profetizo. Isso é uma mentira, isso é um jargão diabólico mentiroso. Vocês usam aquele versículo de Ezequiel lá do nosso seco de forma errônea. Quando Deus fala assim, Israel, profetiza sobre os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
O Ezequiel não fala dele. Ele falou aos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, a profecia do Senhor é quando diz assim, ó, Deus me disse isso e vai acontecer assim. Agora, eu ter poder de profetizar as pessoas, isso é mentira. Profetizando, se Deus não mandou, você não pode fazer do seu vosso coração. O texto anterior que eu li, Ezequiel 13, 9, fala sobre isso aqui. Então, o povo está falando mentira. Nós não temos de profetizar coisa nenhuma, porque nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Eu profetizo, eu não profetizo. Deus usa o meu espírito para falar comigo do Senhor, diz assim diz o Senhor. Entenderam que isso é mentira? Dizendo que a palavra tem poder? Estando sujinho, falando do coração próprio, não foi Deus, foi o diabo. Jeremias 23, 21 ao 40. Eu vou ler também aqui, né? Essa primeira parte aqui, ela vai ser bastante textos bíblicos para fundamentar as perguntas que Deus mandou fazer para vocês, que está na segunda parte, se não couber nessa parte inicial, né? Eu estou fazendo uso da versão da Bíblia Almeida Fiel, Corrida Fiel da CPAD. Então, Jeremias 23, do 21 ao 40, que diz assim. Isso aqui é profundo. É o livro da Bíblia que eu mais gosto do Velho Testamento, é o livro de Jeremias. 23, 21 diz assim. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. É o que está acontecendo aqui na igreja brasileira. Falando só para, bajular, coçar os ouvidos. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Malacheia mentiu, Edir Macedo mentiu, viu tal o Hélio também dizendo que ia ser no primeiro turno. Eu digo, não. O senhor tem um mistério. Embora a gente quisesse que fosse, mas não foi. Deus está querendo um aperto na igreja brasileira porque ela está pútrida, doente, leprosa. É assim que a igreja brasileira está. Sabe por que não foi como vocês queriam? Eu fiz um vídeo no começo dizendo assim, se o povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. A irmã Viviana Silva, ela teve o mesmo entendimento que eu tive. Deus me deu isso aí. Eu lembro quando eu fiz o vídeo, o senhor me falou assim, acho que foi depois daí, eles não vão se arrepender. Eu falei com eles, quando eu estava fazendo o vídeo, Deus me lembrou assim, se o povo que se chama, ele falou, humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Ele falou, meu servo, não vamos se converter e não vamos se humilhar. Estão lá fazendo protesto do mesmo jeito, mas continuam nas mesmas sensualidades, nas mesmas mentiras, as nada aparecendo, indo para a praia mostrando tudo, torcendo por porcaria de futebol, xingando as pessoas, não parando de enganar as pessoas, não parando de fazer campanha para tomar dinheiro, não parando de ser morno, mas em vez de estarem buscando o Senhor, não estão evangelizando, não estão indo para a rua, não estão se arrependendo, não estão pregando contra o pecado, não estão dizendo que a igreja brasileira está doente, está tudo bom, coisa nenhuma. Está um lixo, está um nojo, está podre, está leproso. Na antiga aliança, quando a pessoa estava leprosa, ela ficava fora, tinha tizarta, era colocado fora da reunião. A lepra simboliza o pecado. Deus não se aproxima de pessoa leprosa. Tem que primeiro humilhar, confessar, que é o orar, e se converter dos maus caminhos. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras do meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Os profetas, os pastores, né, os líderes, Malacheia, Edir Macedo, falso profeta, Kenneth Hagin, que amor também falso profeta, Teologia de Prosperidade, falso profeta, esses daí, R, mais outros aí, todos esses filhos do capeta que estão enganando as pessoas, que são malditos, porque a Bíblia diz que a pessoa anunciar um outro evangelho, além do que está anunciado, seja maldito, anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Estou inventando, é a palavra, a Torá que diz isso aqui. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Tem também aqui uma música maldita que um cara pega, é Deus de perto e não de longe. Mentira. Deus é onipresente, tanto ele é Deus de perto, como também de longe. Essa música é uma herética, essa parte é pervertida, coloca num contexto totalmente fora. Que nós não podemos cantar uma música supostamente inspirada por Deus, que ela contradiga o que a Bíblia fala. Que Deus, Jeremias 23, 23 diz assim, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Ele diz que é Deus de perto e não de longe, mudando totalmente o texto da palavra de Deus. Só um comentário que eu fiz, porque eu tenho ira do pecado, e Deus falou, meu servo faz eu sentir como eu sinto. Todos os profetas, todos os homens de Deus que têm o dom de profeta, ele sente como Deus sente, ele sente a ira, sente o repúdio, o nojo, por essa maneira patética,
essa maneira de indiferença, essa maneira letárgica, morna, insensata que a igreja brasileira está se comportando. Eles não estão vendo que estão sujos e estão achando que está tudo bem diante de Deus. Esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não a veja, Deus está vendo vocês, profetas, falsos. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Onde é que o homem vai fugir da presença de Deus? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Engano do coração de vocês, seus falsos, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, né, que é o Deus dessa terra aqui, desse século. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele a quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palavra, o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Nada a ver. Fogo de palha com a palavra pura não tem como. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra Adonai, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que uso de sua língua e diz, ele disse, o Senhor não falou coisa nenhuma, se tivesse falado, teria acontecido. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz Adonai, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Foi o que aconteceu no Brasil, está acontecendo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Porquanto, pois te perguntar a este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirá, vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor. Castigo a sentença, peso aqui é a sentença em hebraico. E quanto ao profeta e ao sacerdote, o povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor, porque cada um servirá de peso a sua própria palavra. Vós torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Como dirás ao profeta? O que te respondeu o Senhor? O que o Senhor falou? Mas por que dizes peso do Senhor? Assim o Senhor, diz o Senhor. Por que dizeis essa expressão, peso do Senhor? Havendo eu vos ordenado, não direis peso do Senhor? Por isso, eis que também eu esquecerei totalmente de vós e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e os vossos pais tirarei da minha presença. Por isso sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não serão esquecidos. Aqui falando uma alusão ao castigo eterno, porque vocês estão torcendo a palavra de Deus. Mateus 23, 37. Mesmo assim, essa igreja podre, leprosa que está aí, o Senhor tenta, né, por meio dos irmãos, eu e outros irmãos que pregamos a verdade, não somos melhores, somos diferentes. A juntar você como uma galinha. Olha o que Deus fala em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Vocês matam falando mal dos profetas. Vocês matam chamando nós de santarrões, de radicais, zombando, olhando cara feia para nós, como eu passo aqui nessa minha rua, aqui no Rio de Janeiro, eu passo por isso. Vários irmãos, pastor Adilson, Men, o irmão Tiago, Calista, os irmãozinhos que pegam na rua aí, são achincalhados, zombados. Que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste, é hoje. Deus tem mandado homens falar, exortar o povo, mas o povo está assim, ó. Só quer que fale para massagear, bajular o coração. Se a palavra vai contra o pecado, não, você está sendo santarrão demais. Você acha que você é melhor que os outros. Eu não sou melhor, eu sou diferente. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Deus está tentando juntar. Vocês estão fazendo o coração duro para Deus. Deuteronômio 32, 15. Olha aqui a reação da igreja brasileira quando Deus manda alguém para falar, para eles se consertarem. Iguais à comunidade messiânica, né, a comunidade do tempo de Moshe. Deuteronômio 32, 15.
Isso aqui é a palavra de Adonai. O princípio da palavra de Deus vale eternamente. Diz assim, ó. 32:15. Engordam-se Jesurum, que é Jerusalém. Deu coices, engordando-se Jesurum, ou seja, a igreja brasileira está rica financeiramente, dentro do carrão, avião, mas saiba de uma coisa você, que riqueza material não é sinal de se estar agradando ao Senhor, não é sinal de prosperidade de Deus, que a verdadeira prosperidade está no céu. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem consome e a terra destrói. Mas no céu, ele falou bem claro, não é o advérbio de negação, porque ele disse, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Igual o pastor da igreja de Laodiceia. Rico estou, enriquecido, e de nada tenho falta. Jesus fala, você não sabe que é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Simplesmente assim. E engordando-se Jesurum, deu coices, rejeitar a palavra de Deus. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez. E desprezou a rocha, Xalamanco, Tirimanai. A rocha é Jesus Cristo que mandou escrever esse vídeo para vocês aqui, gravar para vocês ouvirem. A rocha da tua salvação. Não preciso falar mais nada. Apocalipse 18:4. Você que vai ver esse vídeo, que é um servo fiel, que não pactua com essa sem-vergonhada, com esse evangelho maldito do dinheiro, que o diabo ofereceu isso mesmo para Jesus. Jesus rejeitou e essa igreja mundana que está aí, leprosa, aceitou. Estão aceitando essa teologia maldita da prosperidade, pregada por Valnício Milhome, Batista Lagoinha, Sila Malacheia, Kenneth Reich, que é o pai dessa teologia do diabo aí, e outros mais aí. Você que vai ouvir isso aqui, tome bem posse disso que eu estou lhe falando para você aqui, no seu coração, e coloque em prática. Não se mancomune com ele. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Palavra de Adonai. Ele diz assim, para nós, o remanescente. Não somos diferentes. Ele falou. E outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Por analogia entre as trevas e a luz. Entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Entre os que vão subir e os que vão descer, ser queimados lá no lago de fogo. O que Deus manda fazer? 18, 4. E ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela. Eu vou repetir, sai dela. Vou repetir, sai dela. Povo meu, não é igreja, é povo meu. Nós que somos povo do Senhor, que não somos misturados, mancomunados com essas trevas aí, para que não sejas participante dos seus pecados. Você que está numa comunidade dessas daqui mundanas, Deus manda você sair. Você sabe que está podre o trem. Peça a direção do Senhor, porque se você apoiar, um humano diz que tem culpa o que faz do que consciente. O seu líder, né, o seu pastor desviado, o seu mundano. E você, não, tá certinho, pastor. Quem é o pastor? O dono da igreja é o líder que tem o dom, que o pastor não é função, é dom, tem esse dom. Nós não somos donos de comunidade missionária, nós somos apenas ajudadores de Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus, que ele é o dono. Ele manda sair dessa igreja mundana. Se você ficar aí bajulando, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Tolerar o pecado, tolerar Isabel, é pecado de graça covardia contra Adonai. Peça a direção de Deus a você para um lugar onde ainda tem uns lugarzinhos aí onde serve Jesus com sinceridade. Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Autoexplicativo, sem comentários. Daniel, versículo 2, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Estamos aqui 24 minutos. Estou falando para você porque se o tempo acabar, meu vídeo tem 2 minutos, você vai ficar atento. O pastor vai fazer uma segunda parte. E eu coloco no comentário, que é para você não ficar frustrado e não perder o encadeamento lógico da coisa. Daniel, né? Todos esses textos eu vou colocar no primeiro comentário dos meus vídeos que eu faço assim. Capítulo 2, versículo 20, é o primeiro dos profetas, é o último dos profetas maiores, né? Que o primeiro dos menores é, por assim dizer, é Oséias, né? Então Daniel, um dos também que eu gosto muito, mas como o livro de Jeremias é meu de cabeceira. Capítulo 2, versículo 20 e 22, diz assim.
Olha, presta, isso que é maravilhoso. E falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, você que está reclamando porque Deus não fez como você queria, ou nós gostaríamos que fosse, ele tem poder. Ele bota Bolsonaro, ele bota Lula, ele bota Alckmin, ele bota Dilma, ele tirou Dilma, ele botou Michel Temer, ele fez o que ele quiser. Você não tem que questionar o Senhor pelo desígnio dele. Quando Israel foi submetido a reis carrascos, os fiéis permaneceram, Daniel orava lá, Deus colocou Daniel para trabalhar com o rei Nabucodonosor. Nós temos que orar, sujeitar, porque os governos não entram na marra. Até o presidente da China, o presidente lá da Coreia do Norte, entra ali porque Deus quer. Então você não tem que reclamar do Senhor, é se conformar e orar para que o governo dê certo, para que Deus manobre, opere com base dele e nada venha dar errado. E tudo acontece limitado pela vontade soberana do Todo-Poderoso. É assim que tem que pensar. Não combata contra Deus, sujeite-se ao Senhor. Apocalipse 17, 17. Como vocês estão doentes, vocês não querem saber da vontade de Deus, querem lutar contra Adonai, Deus manda esse versículo para puxar a orelha de você, que diz assim, ó. Deixa eu falar assim, Apocalipse 17, 17 diz o seguinte: Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e que tenha uma mesma ideia, o ecumenismo, o que está acontecendo aí, e que deem à besta o seu reino. Você não vai poder resistir. É a vontade de Deus que esse sistema ecumênico se aconteça, as religiões malignas, aqui de religião do diabo, não é de Deus, se unam, trabalhem para entregar o reino dessa terra para a besta que vai estar manipulada pelo diabo. Até que se cumpram as palavras de Adonai. Como é que nós podemos querer guerrear contra Deus? Quem impediu o rei Nabucodonosor de ser rei? Quem impediu o Ciro de reinar que Deus chamou ele 400 e poucos anos antes de Ciro viver? Deus já chamou o Ciro com aquele propósito. Quem impediu o faraó de reinar se era a vontade do Senhor? Quem impediu Nabucodonosor de comer grama, como o Senhor disse para ele, que ele tinha que ficar 7 anos até e reconhecer que Adonai é o Todo-Poderoso? Adonai é o Todo-Poderoso. Só que vocês não creem porque vocês se divorciaram de Jesus. Vocês não são mais noiva dele. Vocês falam com a boca, mas o coração e a alma de vocês estão contrários à vontade de Adonai. Deuteronômio 22, 5, né, que isso aqui é uma vergonha. As mulheres, um dos grandes pecados que está patente da doença da igreja é a lascívia, nudez, sensualidade, pouca vergonha, pudor. Nas igrejas que chamam aí de igreja, o que eu chamo de casa de oração, é cada um mais sensual que o outro, um exibicionismo no inferno. Ele traz essa porcaria de calça comprida, que é uma roupa maldita. Eu vi nessa sinagoga do Daniel Malafaia, que já morreu, fala o filho dele que está lá, calça toda rasgada, aquele saltão desse tamanho, é geral, dizendo que é uso e costume. Me diga que uso e costume que vai contar o preceito da vestimento dado por Deus aqui no Deuteronômio foi revogado por Deus. Deus tem um padrão de moral para um, outro para outro? Não. A Bíblia é uma só. Eu interpreto assim, você está representando fora da vontade de Deus, vontade do diabo, porque a Bíblia diz que nenhuma parte dela é de particular interpretação. Entendeu? Então eu vou parar aqui, vamos para a segunda parte, que eu tenho 28 minutos. Deus abençoe, assista a segunda parte. Baruch Atadonai. Compartilha a primeira parte, assista a segunda, que vai vir aí. Vai vir bonito.